Olá, queridos, estamos nesta terça-feira com 5 minutos de café, palavra e oração. E vocês sabem que o tema da semana é obstáculos que impedem o milagre. Bem, hoje nós vamos iniciar o primeiro obstáculo que impede o milagre, ou pelo menos com Jesus tentou impedir. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 35, apenas a parte B, que diz assim: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, já está muito tarde. Bem, vamos lá. Os discípulos, eles perceberam que Jesus, ele notou que no meio daquela multidão que passou o dia inteiro ali o acompanhando, estava com fome. Jesus percebe esta necessidade que estava no meio do povo. Ali havia mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas de todas as faixas etárias de idade. E Jesus percebe, ele vê nitidamente que o povo naquele momento, naquela situação, eles precisavam se alimentar. Então ele se quebranta com aquela situação. Mas os discípulos que andavam dia a dia, noite e dia com Jesus, observando Jesus, sabia que Jesus estava quebrantado, que Jesus estava olhando para a necessidade do povo. Então, eles se aproximaram com 4 possíveis soluções. Só que essas 4 possíveis soluções para resolver o problema era solução para eles, mas para Jesus eram 4 obstáculos. E o primeiro obstáculo que você vai perceber, quando os discípulos falaram assim: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, você vai notar aqui que os discípulos estavam criando uma dificuldade. Ele diz: olha, a gente está num lugar que não tem nada. Aqui você não tem padaria, você não tem lanchonete, você não tem supermercado, você não tem nenhuma carrocinha de cachorro quente. E sem contar, Jesus, que já é muito tarde. Mesmo que tivesse, o pessoal já estaria indo embora para suas casas. Você percebe que eles, ao verem Jesus quebrantado, com um problema que estava no meio do povo, ao invés de eles se juntarem, se reunirem e tentar resolver o problema, não. Eles estão aqui criando uma dificuldade para que um milagre pudesse acontecer. Queridos, entenda uma coisa: infelizmente, tentar criar dificuldades não é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia para que um milagre pudesse acontecer. Algumas vezes, antes que o milagre pudesse acontecer, antes disso, veio à frente um obstáculo, alguém criando uma dificuldade, alguém criando um problema, alguém criando uma possível solução. Quer ver um exemplo? Além desse que eu estou olhando para vocês, mostrando para vocês, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Observe que nós estamos no capítulo 6. Mas quando nós chegamos no capítulo 10, no versículo 48, a parte A, existe um assunto que vocês já leram por muitas vezes, que diz assim: e muitos o repreendiam para que se calassem. Irmãos, essa é uma história de Bartimeu, que vocês sabem, aquele cego Bartimeu, assentado à beira do caminho, sabendo que Jesus a qualquer momento passaria por ali, porque ele sabia que se ele conseguisse chegar até Jesus, se ele conseguisse ter a atenção do Mestre, certamente, como Jesus é bondoso, é misericordioso, ele iria conseguir alcançar o seu milagre, a sua bênção. O que é mais interessante do que isso é que aquela seria a última vez que Jesus passaria por aquele caminho. Após este evento, Jesus não retornaria mais aquele caminho, porque a partir daí você vai ver Jesus sendo preso, sendo julgado, condenado e morto. Ele não retornaria por esse caminho. Aquela era a última oportunidade que Bartimeu tinha. Aí o que esse homem faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Eu não sei por quanto tempo esse homem veio gritando, por quanto tempo esse homem, qual foi o tom da voz, sabe? Eu não sei. A Bíblia não dá alguns detalhes sobre isso, mas o que a Bíblia mostra é que esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E este gritar, e este falar, e este tentar chamar a atenção de Jesus incomoda alguns discípulos que estavam ali fazendo, quem sabe, acompanhando Jesus, e várias pessoas que estavam ali. E de repente, ao invés dessas pessoas se quebrantarem com a situação desse homem, o que eles falaram? Repreendiu. Há uma outra interpretação que diz: cala a boca, você está incomodando o mestre. Você percebe que quantas pessoas às vezes se colocam na nossa vida entre nós e o milagre para que ele não aconteça, servindo de dificuldade e de obstáculo? Que isso não aconteça com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor retire hoje todo obstáculo entre nós e o milagre, em nome do Senhor. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E até amanhã, se Deus permitir.